Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Vamos encerrar hoje a exposição do capítulo 11. E aí nas próximas 2 quintas-feiras, a gente volta para o credo dos apóstolos. A nossa fé tem razão. A série baseada no livro dos Atos dos Apóstolos, o título continua mesmo. Atos dos Apóstolos. Deus em missão através da igreja. Continua o mesmo. Deus em missão através da igreja. E o subtema desta noite, quem está no grupo já acompanhou, correto? Quem está no grupo recebeu ou leu aí o cartazinho. Lembram? Quem leu aí o cartaz de hoje? Quem leu o cartaz do subtema de hoje? Quem ousa aqui citar o subtema de hoje? Vamos ler o texto, capítulo 11, a partir do versículo 19, digamos assim, a última perícope ou parágrafo do capítulo 11. Vamos ler primeiro, depois eu cito para vocês o subtema. Isso, capítulo 11, versículo 19, vamos lá. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até onde? Até a Fenícia, Chipre e Antioquia, a terceira maior cidade lá da época, junto com Roma e Alexandria. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Essa é uma parte da narrativa. Aí o narrador continua, Lucas. Alguns deles, porém, esse porém é importante, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, fizeram o quê? Todos juntos. Coisa maravilhosa, hein? A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se, e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, anote essa, viu? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, lembra aí? Pois é. E o narrador continua dizendo o seguinte: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E o Lucas, o narrador, continua narrando o texto. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo. E de fato veio, a qual sobreveio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Grave essa, viu? E que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros, por intermédio de Barnabé, e de quem mais? De Saulo. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus
Cristo. Já dissemos que o título central, o título principal da série é Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da igreja. O subtema de hoje, nessa última perícope, nesse último parágrafo, nesse último trecho do capítulo 11 é este: cada igreja que se planta é avanço do reino e mais luz para o mundo que está nas trevas. Esse é o subtema, baseado totalmente e muito especialmente no capítulo 11, do 19 ao 30. Cada igreja que se planta é avanço do reino e mais luz para o mundo que está nas trevas. Pois o que doravante vamos perceber, ou o que percebemos nessa perícope, do 19 ao 30, é uma igreja sendo plantada em Antioquia. E tudo isso como fruto do que Lucas começa a narrar no capítulo 8 de Atos. No capítulo 8 de Atos, Lucas começa a narrar a perseguição que surgiu em virtude da morte de Estevão. Está lá, capítulo 8. É maravilhoso a conexão que a Bíblia fala. No capítulo 8, Lucas narra que, em virtude da morte de Estevão, uma perseguição pesada a igreja passou a sofrer. E essa perseguição levou, exceto os apóstolos, muitos cristãos a se espalharem. Ela dispersou os cristãos. Isso no capítulo 8. Aí parece que Lucas, propositadamente, ele abre assim um parênteses para mostrar os efeitos disso. E parece que ele para a narrativa, mas ele não para. É que propositadamente, no capítulo 8, ele vai falar sobre o evangelho chegando em Samaria, pela instrumentalidade de Filipe. No capítulo 9, ele nos fala sobre a conversão daquele que ficou conhecido como os maiores bandeirantes da fé, o apóstolo Paulo. No capítulo 10, Pedro, o evangelho chegando na casa de um gentio, Cornélio. No capítulo 11, uma inquisição, ou melhor, uma prestação de conta que Pedro precisou oferecer ao colégio apostólico, bem como aos presbíteros da igreja de Jerusalém. Do capítulo 11 até o 18, que foi o subtema, foi o texto que usamos há 8 dias. Aí agora parece que Lucas, ele, depois de fechar o parêntese para explicar isso, ele volta a lembrar o que ele narra no capítulo 8. Olha só aqui. Os que foram dispersos, percebe aí? Parece até que ele está divagando, está com digressão. Não. Até porque todos esses autores estão debaixo da supervisão do Espírito Santo. Mas ele evoca, ele traz à tona justamente o que ele inicia no capítulo 4, a temática, dispersão. Aqueles que haviam sido dispersos, essa linguagem está no capítulo 8, eles vão ser encontrados também aonde? Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, Atos capítulo 8, se espalharam, agora não mais só em Samaria, não mais só, ele agora vai dizer que se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E para o subtema desta noite, aí vamos concentrar aqui em Antioquia, a capital do Império Romano na Síria. Até Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Vejam, alguns desses que foram dispersos, pregaram apenas para os judeus. Mas o narrador diz que outros desses dispersos pregaram para os gregos. O resultado,
versículo 21, o surgimento de uma igreja. Por isso que lemos o texto do início, 21, o surgimento de uma igreja. A mão do Senhor estava com eles. E o resultado disso? E muitos crendo, se converteram ao Senhor. Vejam ou relembrem, recapitulem como surgiu a igreja em Antioquia, como ela foi fundada. E tudo começa lá em Atos 8. O narrador narra que Estevão, cheio do Espírito Santo, como consequência de sabedoria do alto, aqueles que com ele contendiam não suportaram tanta sabedoria, tanta luz no seu rosto, que trincaram os dentes de raiva. É isso que acontece quando a sabedoria do alto ela é encontrada com a sabedoria do mundo. Não há casamento. Ou se rendem, ou choque. Vai acontecer sempre isso. Por isso que Tiago, no capítulo 4, diz: cuidado com a sabedoria do mundo. Cuidado. É assim que surge a igreja de Antioquia. Quem imaginaria que a morte de Estevão, que o sangue derramado de um dos servos de Deus, Estevão, diácono, Atos 6, cheio do Espírito Santo, diácono pregador, e quando eu vejo isso, eu percebo que o nosso Deus não se deixa colocar numa caixinha de fósforo. Porque eu tenho aqui um diácono, um pregador do Evangelho. Às vezes queremos colocar Deus numa caixinha de fósforo, sabe? Parece, só não temos a coragem de dizer: o senhor não pode trabalhar assim, porque aqui a gente só trabalha assim. A gente só não tem coragem de dizer isso para Deus, não é? Mas no fundo... Começa, quem diria que a morte de Estevão ia fazer surgir uma igreja tempo depois em Antioquia? Pois os que haviam sido dispersos, uns pregaram para os judeus, outros pregaram para os gregos. E alguns comentaristas até querem trabalhar aqui as razões do que pregaram só para os judeus. E alguns aqui ainda evocam novamente a questão dos equívocos soteriológicos da salvação. Mas eu prefiro pegar Romanos, porque Paulo diz que o Evangelho é para judeus e para gregos. O Evangelho é para todos. Porque Paulo diz primeiro os judeus, depois os gregos. Não é esse ou aquele, são aqueles e esses. Deus é perfeito. Deus é perfeito. É assim que surge a igreja em Antioquia. Essa igreja que agora vai se tornar a base missionária para os gentios. Dê um pulinho aí em Atos capítulo 13. Eu não vou expor agora Atos capítulo 13. Estamos apenas trabalhando aqui a plantação da igreja em Antioquia. Porque o subtema é: cada igreja que se planta é avanço do reino e mais luz para o mundo que está nas trevas. E aqui estamos mostrando que foi assim que surgiu a igreja em Antioquia, Rickson, Suíla. Foi assim que surgiu Esté e Ives. Tivemos um bate-papo muito gostoso hoje, né, guerreiros? No gabinete pastoral. Foi uma delícia mesmo. Amei conversar com vocês. Vejam só. Leiam comigo esse texto aí. Havia na igreja de Antioquia, havia o quê? Em qual igreja? Então vejam, foi plantada uma igreja. Quando foi plantada essa igreja? Está lá em Atos 11. Mas Atos 11 depende da informação de Atos 8. Porque para que os cristãos chegassem lá, Deus soberanamente consentiu que matasse o seu servo. Nem sempre Deus nos livra da morte. Aqui e acolá Ele nos livra na morte. Palavras do príncipe dos pregadores brasileiros, Hernando Dias Lopes, mas que por sua vez ele já pega carona com os pregadores clássicos. Deus nem sempre nos livra da morte. Ele nos livra na morte. Eu vou explicar isso. Nem sempre Ele impede que os seus servos sejam mortos.
mas ele livra eles na morte, ou seja, tomando-os para si. Isso também é livramento. Enquanto que ele livrou João, o apóstolo, da morte por martírio, ele não quis livrar o martírio de Estevão, porque Deus é Deus. Louvado seja o seu nome. Enquanto que ele tomou Elias em carruagem de fogo e não experimentou a morte física, ele consentiu que Eliseu morresse em virtude, diz o narrador lá, por uma grande enfermidade. Esse é o Deus a quem servimos. Ele não livrou Eliseu da morte, ele livrou Eliseu na morte. Louvado seja o seu santo nome. Mas quem diria que a morte de Estevão fosse a semente da fundação da igreja em Antioquia? E foi, pois os que haviam sido dispersos, alguns desses pregaram para cidadãos antioquianos. E no versículo 21 diz que a mão do Senhor, mão é braço forte para Deus, mão é ação, mão é soberania de Deus, mão é presença de Deus. A mão do Senhor estava com ele, e o resultado, muitos crendo. Volte para Atos 11. Aliás, deixa eu completar a leitura do primeiro versículo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Lembram aí agora? Agora volte para Atos 11, 21. Novamente, a mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo, se converteram ao Senhor. E aí surge a igreja de Antioquia, que em Atos 13 mostra que ela se tornou uma base missionária agora para as missões gentílicas. De lá, a partir daquela plataforma, a igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé foram enviados. Louvado seja o Senhor. Quando a igreja, ela entende que Deus chamou ela para ser também plataforma de envio. Ela não se prende. Ela não fica com aquela mentalidade de estamos perdendo fulano de tal. A igreja não perde, ela ganha. Ainda que a gente sinta a ausência temporária, mas ela ganha. Então a igreja foi plantada. E essa igreja que foi plantada, ali foi avanço do reino. Ali foi avanço do reino. E essa igreja plantada se tornou um luzeiro, não só para Antioquia, se tornou um luzeiro para outras nações. Daí o tema, o subtema: cada igreja plantada é avanço do reino e mais luz para o mundo que está nas trevas. Está aqui. E você percebe aí uma sincronia, porque a igreja que estava sendo perseguida saiu de Jerusalém, membros dessa igreja, e anunciaram o evangelho em Antioquia. Igreja plantada. E essa igreja agora também envia missionários: Paulo, Saulo. E quantas igrejas esses homens não plantaram? Tendo como base, tendo como plataforma, Antioquia. Dito isso, tendo sido plantada, o narrador narra que ela estava precisando de um pastor. Olha o que o texto diz aqui, rapidinho. Ela estava precisando de um pastor. Opa! A notícia chegou aonde? Versículo 21, agora 22. A notícia, Lucas gosta dessa linguajar, a notícia, né? Pois no capítulo 1 ele começa assim também, que a notícia da conversão de Cornélio chegou também à igreja de Jerusalém. E aí Pedro precisou prestar conta, porque é que ele entrou na casa de um gentio. Aí agora a notícia também chegou lá. Versículo 24, a notícia a respeito deles
chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E aí, queridos, enviaram Barnabé até Antioquia. Enviaram a pessoa certa. Poderia ter enviado outros, mas enviaram Barnabé, vocês vão entender o porquê já já. Enviaram para fazer a aferição, não enviaram lá como inquiridor, como carrasco, enviaram justamente para fazer uma aferição santa, mas para pastorear. E naquele momento, pastorear uma igreja de gentios, ninguém melhor do que Barnabé. E Barnabé chegou lá. Chegando lá, qual é a ação de Barnabé? 23, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Se alegrou com aquilo. Exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E ele fez. Aí o narrador narra que ele se alegrou, exortou para que permanecessem, e vai dizer a razão por que ele se alegrou e por que ele exortou para que permanecessem no Senhor. A razão está aqui, no 24. Porque era homem bom. A Bíblia não tem problema em descrever a qualidade de outro, não. Eu não sei quem foi que inventou. Para alguns crentes da tradição reformada, que elogiar o outro é pecado. E eu estou querendo saber quem foi isso. Quem foi esse inventor? Que para mim não passa mais do que muitas vezes dor de cotovelo do que na verdade preocupação. Não elogie não, porque é perigoso, cuidado com a idolatria. Ai, cuidado, está aqui, ó. O próprio Paulo disse: honrai a homens como estes, fazendo menção a Epafrodito. Agora, quem é elogiado, se vai usar o elogio para pecar, e é ele Deus. É ele Deus. Agora eu vou fazer o que Deus me manda. Se merece elogio, como encorajamento, Deus seja louvado pela vida de Rickson. Deus seja louvado pela vida de Guilherme, Carlinhos, Carlos, Marcelo. Deus seja louvado pela vida de Gil, Breno, Alisson, Mateus, Caio. Terminou o livro? Terminou? E tá, domingo a gente conversa, guerreiro, viu? Domingo eu vou conversar contigo para marcar um dia para conversar com o conselho. Maravilha. Deus seja louvado, Caio. Agora o texto continua, não é? Porque eu vou daqui extrair lições. Deixa eu olhar aqui meu celular aqui para ver se, para não exaustar vocês. Ih, tá lá, mas dá. Vamos lá. Ele chega, aí o narrador diz, ele chega lá, o que é que ele vê? O que é que Barnabé faz? Se alegra. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ele aferiu e viu graça de Deus. Segundo, reação, ficou muito alegre. Terceiro, e exortava todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Aí a razão por que ele fez isso? Era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E como consequência disso, a igreja tinha nascido. E como consequência do homem bom que ele era, cheio de fé do Espírito Santo, o narrador faz questão de dizer que mais pessoas se uniram à igreja. Vocês estão entendendo isso? O narrador não tem nenhum problema de dizer que a igreja já estava ali nascendo, estava crescendo. E quando chega Barnabé, meu amigo, foi como que Deus derramasse mais abundante graça. A Bíblia não tem problema, Deus não tem problema, porque quem usa é Ele, Ele usa quem Ele quer. Agora, quem está sendo usado, se não der glória a Deus, já sabe que o chicote desce. Está aqui, ó. Muitos se uniram ao Senhor. Mas aí tem um detalhezinho aqui, no versículo 25, que daqui vamos tirar lições. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de quem, gente? De Saulo. Lembram de Saulo? A quem ele pegou pela mão e disse para o colégio apostólico: calma, gente. Eu sei que vocês estão preocupados, mas tenha calma. Deus converteu esse homem. Barnabé fez isso. Todo mundo desconfiado de Paulo e não era para menos. Mas Barnabézão pegou e disse: calma, gente, olha, de fato Deus o converteu. Agora Barnabé dá uma olhada na igreja, trabalha um pouquinho e diz: opa, eu preciso aqui de um talento e eu sei quem vai me ajudar aqui. Foi atrás de Saulo. Barnabé não tem problema com primazia. O que ele quer ver é a igreja avançar. Chamou ninguém menos do que Paulo.
Porque quem serve ao reino não serve a si mesmo. Quem serve ao reino não compete com ninguém, não compete com o outro. Deus não me deu dom para competir com você, nem você comigo, meu irmão. Eu tenho que me alegrar com o teu crescimento, com o teu avanço, e se alegra com o meu também. Muito mais em saber que o teu dom e o teu talento, Deus tem usado para fazer a igreja crescer. A Ele toda a glória. A Ele toda a glória. Que o Senhor te livre, te poupe de ciúmes, de inveja, de competição. Que o Senhor poupe esta amada igreja. Nós não estamos sofrendo disso não, mas prevenir sempre é bom e necessário, porque o diabo encheu o coração de muita gente na história da igreja, que por inveja traçou o inferno na igreja. Está aí, cuidado com o coração. Aí o homem foi para Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, fez o quê? Levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados, pela primeira vez, cristãos. Cristianos no grego. Cristianos. Claro que no aspecto pejorativo, quem os chamou de cristianos? Os de fora, pejorativamente. Mas com o tempo, os próprios cristãos amaram a ideia, porque de fato a percepção era verdadeira. Chamaram ele de cristianos porque de fato estavam seguindo a Cristo. E aí essa primeira parte da perícope termina. E aqui eu quero extrair algumas lições para vocês. Se eu não concluir hoje, eu ouso dar a parte 2 disso na próxima quinta, e depois eu retomo 2 quintas com o credo, até porque eu não estou sobre o canhão de ninguém na minha cabeça, né? Então não tem que se preocupar com isso. Primeira lição quando você lê esse texto aqui é essa: a igreja é plantada com discípulos fazendo discípulos. Às vezes quando se pensa em plantar a igreja hoje, já se pensa logo em comprar isso, comprar aquilo, o melhor som, o melhor isso, o melhor aquilo, o melhor isso, o melhor aquilo. Gente, a igreja primitiva não tem esse melhor isso, esse melhor aquilo. E igrejas nasceram, igrejas foram plantadas, igrejas avançaram. E hoje, pastor, aí deve ser muito mais, porque nós temos o melhor isso, o melhor aquilo. Hoje somos até mais responsáveis, porque aqui muito se deu, muito será cobrado. Temos o maravilhoso YouTube, temos a sonoplastia abençoada, temos sons, baterias, energia elétrica e tudo mais. Igreja é plantada com discípulos fazendo discípulos. Não foram os apóstolos que iniciaram a igreja em Antioquia, foram os membros da igreja que foram dispersos. Isso se cumprindo Mateus 28. Todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí o narrador narra: uns pregaram aos judeus não cristãos, outros pregaram aos gregos. Discípulos, os discípulos. Foi assim que a igreja de Antioquia nasceu. Os discípulos de Cristo se viram como discípulos em missão. Eles não terceirizaram a responsabilidade deles. Logo no início do capítulo, versículo 19, capítulo 11, o narrador já narra isso. Os que foram dispersos saíram anunciando o evangelho. Uns anunciaram para os judeus não cristãos, os outros anunciaram para os gregos. E a mão do Senhor era com eles. Resultado, o nascimento da igreja. Segunda lição: uma igreja plantada, ela é edificada pelo exercício de todos os dons, inclusive o exercício do pastorado. Uma igreja plantada, ela é edificada pelo exercício de todos os dons, inclusive do pastorado. Porque nós estamos uma geração hoje, dentro da eclesiologia, eu já lecionei por 20 anos, já são 20 anos lecionando eclesiologia. E eu tenho um texto falando sobre as eclesiologias deturpadas.
E uma das eclesiologias deturpadas que vemos hoje é a eclesiologia herodiana. O que é eclesiologia herodiana? São igrejas lideradas por déspotas, ou pastores centralizadores, que botam a camisa de dono da igreja. E eles se esqueceram que somente um pode usar o pronome possessivo, é minha, é ele. Está lá no meu texto. Um dia eu vou compartilhar com vocês esse texto. Eu uso só para a sala de aula, mas eu vou compartilhar com vocês. Talvez eu trago até aqui para um estudo aqui numa classe única. Mas a outra, são muitos, a outra é a eclesiologia anárquica. O que é a eclesiologia anárquica? Eu não vou nem usar aqui no aspecto político, porque no pensamento político existe um setor do anarquismo. Não vou nem entrar na questão política, é a questão eclesiástica. A eclesiologia anárquica é aquela ideia, justamente estava lá em Corinto, bonitinho. Qual foi o grupo pior que estava lá em Corinto? Foi aquele que disseram, uns estavam dizendo, eu sou de Paulo, horrível. Outros estavam dizendo, nós somos de Apolo. Outros dizendo, nós somos de Cefas. Horrível, reprovação de Deus. E Paulo reprova. Mas tinha uma turminha lá que era pior do que aqueles que diziam que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Qual foi a turminha? Nós não somos nem de Paulo, nem de Paulo, nem de... Olha, quando eu vejo essa linguagem hoje, quem disse que eu tenho que dar satisfação a pastor? Quem disse? Sabe? E o triste é quando essas pessoas encontram apoio. Bem, a mim como pastor você não tem não, diretamente. Mas ao Supremo Pastor que me constituiu pastor, você tem. Atos 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, que Ele comprou com seu sangue, seu próprio sangue. Agora, cabe a mim, como presbítero docente, o ministro da palavra, o manual presbiteriano separa só uma página para o docente, o ministro da palavra. Mas isso se estende aos regentes, os ministros do governo. Cuidado, os anárquicos. E eu tenho satisfação a dar a pastor. Ou seja, o pessoal quer fugir de uma eclesiologia herodiana, onde são déspotas, tiranos, os caras que, ao perceber que alguém está crescendo, já encara como uma ameaça, então marginaliza o cara, no lugar de dizer que bênção, mais um homem talentoso Deus enviou para cá, vai trabalhar aqui, meu irmão, bora, a obra é do Senhor e libera ele. Não, encara o cara como uma ameaça e já queima. Mas aí querem sair desse e vão para uma eclesiologia anárquica. Lá em Juízes nos é dito que teve uma época que, por não haver rei em Israel, cada um fazia o que queria. E ali é condenação. Cada um fazia o que queria. Então veja, a segunda lição, uma igreja plantada, ela é edificada pelo exercício de todos os dons. Ou seja, sabe o que significa isso? Gil, a edificação desta igreja também passa pelo exercício do teu dom, garota. Breno, a edificação desta igreja também passa pela edificação do teu dom. Agora, também, inclusive o pastor, quando chegou ao conhecimento da igreja de Jerusalém, ela fez o quê? Ela disse, não, deixa eles caminharem sozinhos. Ela disse isso? Não, enviaram Barnabé, enviaram um pastor para a igreja. Enviaram um pastor para a igreja, não para ser um déspota, um tirano, não, mas para cuidar, para pastorear. E de fato esse homem era isso, porque nos é dito que era um homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E Deus, na sua soberania, em virtude também disso, ainda fez com que muitos se unissem à igreja. Então todos os membros da igreja têm a responsabilidade de contribuir com a edificação da igreja. Todos, inclusive o pastor. Cada um conforme o dom que recebeu. Então não precisa você querer anular o outro, não precisa. Aliás, quando você tenta anular o outro, você está indo contra o próprio dono da igreja. Não anule.
A cultura da honra correta, bíblica, dentro de uma boa teologia bíblica, baseada no quinto mandamento. Qual é o quinto mandamento? Eu vou ter que deixar a parte 2 mesmo. Não tem problema não. Qual é o quinto mandamento? Qual é o quinto mandamento? Nós começamos há 8 dias, viu? A exposição do decálogo. O decálogo, o mapa da ética cristã. Começamos domingo passado. Domingo agora vai ter o segundo encontro, classe de adultos. Estamos na introdução. Bênção. Qual é o quinto mandamento? Honra o teu pai, honra a tua mãe. Isso se aplica para além dos pais biológicos, a todas as autoridades. A boa teologia bíblica e hermenêutica reformada. E aí eu ouvi uma expressão esses dias de alguém resumindo bem o que é cultura da honra na prática. Se tratando de liderança. Vida como pai. Os filhos honram os pais. E os pais promovem os filhos. Você já viu algum pai querendo derrubar um filho? Pelo contrário. Ele se esconde. Se for preciso, ele ofusca a sua luz para ver a luz do filho brilhar. Isso é cultura da honra. Os filhos honram os pais. As ovelhas honram a sua liderança. Mas a liderança, em contrapartida, biblicamente faz o quê? Ela promove os filhos. Ela promove as ovelhas. Ela estimula. Ela encoraja. Ela não fica como centralizadora. Você não pode fazer, você não pode fazer. Não, você pode. Deus recebeu o dom. Vai lá, vai em frente. Estamos aqui, vamos juntos. Aliás, Barnabé foi chamar Saulo. Ora, por que Barnabé não disse? Não, eu vou chamar algum aqui dos membros da igreja. Ele foi chamar Saulo. Porque a membresia da igreja não anula a liderança, e a liderança não anula a membresia. O sacerdócio universal de todos os crentes não anula o magistério eclesiástico. Quem estabeleceu isso foi Deus. Efésios 4 nos é dito assim: aquele que subiu foi o mesmo que desceu e deu dons aos homens. Aí ele adianta e diz assim: concedeu uns como apóstolos, outros como profetas, outros evangelistas, e vai lá o texto, e outros como pastores e mestres. Objetivo: treinar os crentes. E esses crentes treinados exerçam seus ministérios. E ministérios exercidos, a igreja cresce, o corpo cresce e Jesus Cristo é glorificado. Sabe, quando o pastor sabe que a igreja está aprendendo o que ele está ensinando biblicamente, é quando ele se ausenta numas férias e percebe que mesmo nas férias a igreja caminhou. Aí ele se alegra porque a igreja não está dependendo, uma hiperdependência dele. Ela entendeu que ela tem que ter hiperdependência de Jesus Cristo. Aí você tem que se alegrar. Foi o que eu compartilhei hoje com o Ives e com a Esther. Como é bom, né? Você, por férias, precisa se ausentar de férias e a igreja continua. Porque o Supremo Pastor continua. É por isso que eu amo dizer isso. Só tem um que é insubstituível na igreja. E ele é quem? Jesus Cristo. Eu sou contingente. Só tem um que é absolutamente necessário: Jesus Cristo. Eu, como pastor, sou contingente. Ele me quer hoje aqui. Mas se amanhã o dono disser não mais, quem manda é quem? É ele. Mesmo eleito por 5 anos. Então, eu não uso isso como trunfo. Eu fico feliz, 5 anos. Eu falei para minha irmã hoje que mora em São Paulo: que bom, minha irmã, eu estou eleito por 5 anos. Deus seja louvado, Deus nos elegeu, muito bom. Mas usar isso como trunfo, porque agora, não, meu irmão. Veja bem, a nossa âncora não é isso. A nossa âncora é Deus. Ele é a nossa âncora. Pela eleição a gente agradece. Estou dando um exemplo de mim para dar um exemplo de você, por favor, viu? É melhor eu dar um exemplo de mim, porque se alguém aqui for constrangido, que seja eu mesmo. Quem ama, cuida, não constrange. Justo. Arival. Bom exemplo. Está lá Hernandes. Justo. O Cláudio levou o Augusto. Agora está em Orlando. Samuel vai estar lendo, levou Augusto. Está lá, disso, justamente. E aí, todo mundo abençoando a igreja, porque o talento o dom que Samuel tem, Augusto não tem. Mas também tem um nível do dom que Augusto tem, que Samuel não tem.
Bênção. Mas a gente, aí a igreja, no lugar de fazer uma leitura correta, que é a questão de diversidade de dons, a gente faz uma leitura, às vezes, até preconceituosa. Falando de pastor ali é melhor do que... Não tem pastor ali é melhor do que pastor fulano de tal. Os pastores fiéis, todos eles têm o seu lugar, a sua importância, o seu valor. Eles se complementam. Agora, é claro, aí é outra questão. Tem alguns que são preguiçosos, não se dedicam. Aí vem a consequência, né? Aí é problema deles. Boa, presidente, excelente o seu exemplo aí. E tantos outros exemplos. Mas eu vou ficar hoje aqui para não exaustar vocês. Eu tenho mais 8 lições. Então eu não vou, não tem problema. Eu volto para Atos, quinta-feira, a gente encerra Atos 11. Aí depois eu volto com o credo, que é muito necessário, o credo, tá bom? Deus nos abençoe. Pois já são 21 horas e 19 minutos é a nossa proposta. Terminar 21 horas e 20 minutos. Muita coisa boa aqui para trabalhar com vocês. Agora, mais do que isso, meus irmãos, você não sai daqui dizendo: rapaz, eu gostei muito daquele ponto. Não. Que você saia muito mais daqui dizendo: eu preciso viver isso. Eu preciso viver isso. Eu amo, eu quero aqui evocar. Esse dia eu estava lembrando de ti, Raquel, de numa das minhas reflexões. Você vai entender o porquê. É que quando um estudo pela manhã que eu termino de pregar, ou pela manhã que eu termino de dar mensagem, ou à noite, no bate-papo ali, aí Raquel chega para mim assim, é o jeitinho dela, brincando, né? O que foi, Raquel? Eu preciso melhorar, pastor. Entendeu a diferença, gente? Essa é a diferença. Não é simplesmente ouvir o sermão. Que sermão! Amém, nenhum problema. Agora eu quero saber se o sermão que você ouviu, você vai viver amanhã. Se o sermão que você ouviu fez você ser mais humilde e está fazendo. Porque não basta dizer que sermão. Muito mais do que sermão é você dizer: eita, meu Deus, me ajuda a melhorar. E Raquel tem feito isso com frequência, né? Primeiro ela começa dizendo: eita, pastor, está doendo. Brincando, né? Está doendo, o Senhor hoje tirou a pele da gente. De forma meio gostosa e agradável. Mas eu preciso melhorar mesmo, pastor, que benção, eu preciso melhorar. Entende que tem a diferença? Essa é a diferença. Então fale que sermão, amém. Mas muito mais do que isso, viva o sermão que você ouviu. Porque do contrário, meu irmão, a quem muito se deu, muito será cobrado.